o seu grave pecado, o adultério com Batseba e o assassinato do general Urias. Episódio que é retratado em 2 Samuel, os capítulos 11 e 12. Então esse é um dos salmos chamados penitenciais, ou seja, um salmo de arrependimento dos mais profundos da Escritura. Nele nós não vemos um homem se justificando, mas se despindo diante de Deus com verdade, com dor e com fé. Esse salmo não é sobre como esconder o pecado, mas sobre como ser restaurado por Deus quando tudo parece perdido. Esse salmo mostra que um pecador real, pecadores como nós, podemos encontrar restauração verdadeira diante de um Deus santo, desde que nós trilhemos um caminho de verdade, quebrantamento e de um novo testemunho. Eu vou chamar a sua atenção para 3 pontos. São eles: primeiro, a verdade no íntimo; segundo, o coração quebrantado; terceiro, o ensino do caminho. Serão esses os 3 pontos da nossa palavra desta manhã: a verdade no íntimo, o coração quebrantado, o ensino do caminho. E a parte final da nossa palavra tentará responder a seguinte pergunta: o que impede tantos de encontrarem restauração verdadeira diante de um Deus santo? O que impede tantos de encontrarem restauração verdadeira diante de um Deus santo? Vamos ler os versos de 1 a 6. Salmo 51, os versos de 1 a 6. Verdade no íntimo, quando a luz encontra o coração. Ao mestre de cantos, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Vejam vocês a ênfase com que Davi começa esta sua súplica. Ele diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ao falar essas palavras, ele buscou lá no mais profundo da sua alma a maior intensidade com a qual ele pudesse derramar seu coração diante de Deus. E ele chama a nossa atenção para algo, não vou ser exaustivo na exposição dessa primeira sessão, mas ele chama a nossa atenção para algo no verso 6. Ele diz assim: eis que te comprases, na verdade, no íntimo.
O Senhor se compraz com a verdade no íntimo. Essa palavra aqui, verdade, ela carrega o sentido de realidade, de firmeza, de integridade. E o que Deus deseja é verdade profunda. O que Deus deseja é um coração genuíno diante dele. O que Deus deseja é uma alma despida diante dele. Não deseja o Senhor a performance superficial. Ele deseja a verdade no íntimo. Ou seja, ele confronta, como nós podemos ver aqui, nestes verbos que estão todos na primeira pessoa: eu conheço, eu pequei, eu nasci, lava-me. Deus confronta o íntimo, não apenas o comportamento, como às vezes, aliás, nós tendemos a fazer com os nossos filhos. Dizer, filho, não faça isso, não faça aquilo, não faça dessa maneira, o que não necessariamente não está errado, mas nós não vamos à raiz do problema, nós ficamos apenas no comportamento, a verdade no íntimo, no coração. É o início da cura. O auto-engano precisa ser quebrado pela palavra de Deus. E aí o Senhor nos chama para essa realidade de que Ele se agrada, Ele se compraz na verdade, no íntimo, que é aquela realidade que está absolutamente fora dos olhares humanos, fora das observações públicas, fora do aplauso, do reconhecimento, do galardão dos homens. Aquela realidade que está entre o ser humano na sua verdade mais essencial e o seu Criador. A verdade é o primeiro passo para a liberdade. Mas ela custa algo. Ela custa ao ego o que ele mais teme, que é a sua ilusão de controle. Quando nós colocamos a verdade diante de Deus, nós nos despimos da nossa ilusão de controle. Sim, a verdade no íntimo. Quando a luz encontra o coração, a palavra de Deus nos chega, confronta a nossa realidade. Davi sabe, eu fiz, diz o verso 4, que é mal perante os teus olhos. Fiz que é mal perante os teus olhos. Pequei. Pequei contra ti somente. Com uma espécie de nódoa que se apegou à sua roupa ou à sua pele, ele diz: o meu pecado está sempre diante de mim. Eu conheço as minhas transgressões. Verdade no íntimo é que o Senhor está procurando. Vamos ver os versos de 7 a 12. Purifica-me. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades.
Vamos ler juntos os 10, irmãos, juntos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Juntos 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito quebrantado. Um coração quebrantado. E, aliás, é exatamente num coração quebrantado que a ruína se torna semente. E ele começa a dizer: purifica-me. Purifica-me com hisopo, que era exatamente aquela erva que os lavandeiros usavam para tornar as vestes cândidas, limpas. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me, ficarei mais alvo que a neve. E aí no verso 17, se você puder antecipar um pouco aquilo que nós já memorizamos na manhã de hoje, ele dirá assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, o quê? Não desprezarás, ó Deus. Observe essa palavra, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Preste atenção nisso. Que às vezes nós tendemos a repetir as expressões bíblicas com uma certa leveza, uma certa superficialidade, não nos dando conta da intensidade, da preciosidade dessas palavras. Coração compungido e contrito, não os desprezarás. Ó Deus, a palavra contrito aqui é muito interessante, porque ela significa esmagado, triturado. A imagem é de um espírito rendido, sem resistência. Ou seja, Davi chega diante do Senhor e ele reconhece a sua falência total, a sua falência espiritual total. Essa é a razão porque ele suplica por uma nova criação. Observe o que ele diz no verso 10: cria em mim, ó Deus, cria. Cria é o mesmo verbo usado lá em Gênesis 1. Ou seja, ele está a dizer para Deus começar com ele como se de fato fosse do zero, que o Senhor criasse aquilo que ele não tem, um espírito novo. Ele diz assim, um coração puro. Sinal de que ele sabia que ele não tinha. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Quebrantamento. O Senhor está à procura de corações quebrantados. O quebrantamento é aquele lugar onde a graça opera com profundidade. É aquele lugar em que a graça chega em nós e opera e lança raízes e faz profundas os seus efeitos, o seu alcance. Sim, é onde a graça de fato chega, quebrando as nossas resistências. Um coração quebrantado. O Senhor está à procura de corações quebrantados. Deus não restaura os que negam a doença, disse aquele médico, pregador, Dr. Lloyd Jones. Deus
restaura os que se confessam doentes e pedem cura. Isso é esperança. Isso é esperança para nós pecadores. Isso é esperança para nós em nossos fracassos. Isso é esperança para mim e para você. É possível que você que me ouve ou que vai me ouvir depois por meio dessas gravações, é possível que alguém que foi usado para o mal, como Davi foi, possa se tornar símbolo de memória, de justiça e de restauração. É possível que alguém que chegou tão fundo, de uma maneira tão suja, de uma maneira tão desleal, tão repugnante, possa ser restaurada, tornar-se um símbolo de memória, de justiça e de restauração. Durante a ocupação nazista da Polônia, o gueto de Varsóvia foi fechado por portões simbólicos, que separavam os judeus do restante da cidade. E após a guerra, muitos destroços foram destruídos, foram espalhados. Mas havia uma porta danificada, crivada de marcas do tempo, das marcas da dor. E aquela porta foi recuperada, ela foi restaurada, e ela foi preservada em um museu, como memorial da dignidade resistida e do horror vencido. O que nos traz uma grande lição, que mesmo aquilo que foi usado para o mal pode se tornar símbolo de memória, de justiça, de restauração. Que mesmo aquilo que foi usado com finalidade intencionalmente má, o Senhor pode restaurar. Coração quebrantado. Por isso ele pede que o Senhor lhe renove ali novamente o Espírito Santo, a alegria da salvação. Coração quebrantado é quando a ruína se torna uma semente. Nós vamos ler agora os versos de 13 a 19. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Sobre teu altar se oferecerão novilhos. Na verdade, no íntimo, o coração quebrantado e o ensino do caminho. É quando a queda se transforma em testemunho.
Davi diz que é restituído, restaurado. Verso 13, ele diz: Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. O Senhor tirou dele o senso de derrota. O Senhor tirou dele o senso de inutilidade. O Senhor tirou dele o peso acusatório do inimigo. O Senhor tirou dele o senso do fracasso. O Senhor tirou dele o signo da queda. O Senhor deu a ele um espírito renovado. O Senhor restaurou a ele condições para ensinar, para testemunhar e para pensar no povo de Deus, para pensar na causa da aliança. Faze o bem a Sião, segundo a tua benignidade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça e dos holocaustos, das ofertas queimadas. E aí todo este culto, de fato, fará sentido. Ele há de ensinar, que tem o sentido de instrução contínua e vivencial, ou seja, Davi quer que a sua experiência seja didática para outros. Davi quer que a sua experiência de fracasso seja um testemunho para outros. Isso mostra que a restauração não é o fim, mas o recomeço com missão. Que quem é restaurado, curado por Deus, agora ajuda outros a não se perderem. E aí isso vem com louvor, como ele diz no verso 15: Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Isso vem com justiça, verso 19: Então te agradarás dos sacrifícios de justiça. Pecador restaurado se torna um mestre compassivo, se torna alguém que testemunha, que ensina compassivamente. Deus maravilhoso esse, que restaura. Mas o que impede a verdadeira restauração? E chegamos agora àquela pergunta: o que impede tantos de se encontrarem restauração verdadeira diante de um Deus santo? Eu vou trazer 5 barreiras contemporâneas para isso. A primeira barreira é o medo de encarar a verdade. Sabe, irmãos, é triste, mas a realidade é que alguns vivem fugindo de si mesmos. Tem medo do que verão se deixarem a verdade vir à tona. E essa é a razão porque às vezes evitam o silêncio, se distraem com excesso de atividade ou terceirizam a culpa. Mas o Deus da restauração, ele começa a sua obra em nós na luz. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo. A restauração não começa quando nós escondemos o nosso pecado atrás de discursos de autopiedade. Não. A realidade é que nós precisamos encarar a verdade. Como aquele rapaz da parábola de Jesus Cristo, quando ele se percebe, quando ele se dá conta, um judeu cheirando e tocando as coisas imundas dos porcos. Ele então é capaz de dizer: Eu pequei. Ele é capaz de ver e não fugir, encarar a verdade.
Uma outra razão, uma outra barreira muito forte é o orgulho. O orgulho que recusa o quebrantamento. Para muitos, admitir que erraram é insuportável. Pedir perdão parece fraqueza. Chorar parece indigno. Mas lembre-se, Deus resiste aos soberbos e Ele dá graça aos humildes. O vaso não pode ser refeito enquanto ele não se permite ser quebrado. Ele não é quebrado pelo oleiro. Coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus, e onde há orgulho firme, não há restauração viva. O orgulho recusa quebrantamento. Uma terceira barreira muito forte é o desejo de controlar a restauração, ou de controlar a reparação. Porque algumas pessoas, elas querem definir como deve ser a obra de Deus nelas. Algumas pessoas querem controlar a reparação. Elas pedem perdão, deixa eu explicar, mas elas exigem que a restauração seja nos termos delas. Elas tentam negociar com Deus. Às vezes dizem assim: ó Deus, me perdoa, mas não mexe nisso. Ó Deus, restaura, mas não me faz passar por humilhação. Ó Deus, restaura, mas não quebra o meu orgulho. A restauração bíblica não é uma reforma leve, é uma nova criação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então, a restauração verdadeira, ela exige entrega, ela exige quebrantamento. Ela não espera barganhas, negociatas. O Senhor quer que você se renda, que você se entregue, que você se quebrante, que não controle o fluxo, os limites, não defina o caminho de Deus. Deus é Deus. É o Senhor. Ele faça como lhe aprouver. Uma quarta barreira é o afastamento da comunidade. A gente vê Davi situando-se comunitariamente neste salmo. Deus pode perdoar em secreto, irmãos, mas o processo de restauração acontece em comunidade. Quem tenta viver sua fé isoladamente, com medo de ser exposto, ou por desconfiança dos outros, acaba se fechando também a essa graça concreta que Deus, por meio de irmãos, de pastores, de conselheiros, opera. Ou seja, Deus quer que a nossa restauração seja situada comunitariamente. Quando Deus usa o José e a Maria
Ou quando Deus usa aquela pessoa pela qual necessariamente eu não tenho empatia imediata, mas no contexto da igreja, ela me ensina, ela me instrui, ela me ensina a mortificar. E nos relacionamentos eu preciso renunciar. É no contexto da igreja, quando eu ouço o irmão, quando eu espelho um exemplo, quando eu ouço a ministração, quando eu sou encorajado numa referência familiar, quando eu ouço a pregação, quando eu cultuo junto, quando eu ergo meu louvor congregacional, quando eu estou na igreja com pessoas que absolutamente não são idênticas a mim, mas é nesse contexto que uma graça concreta se dá por meio de irmãos, por meio de pastores, por meio de conselheiros, por meio de referências. Restauração não se dá à moda de um cavaleiro solitário. Ela se dá no contexto sempre do povo da aliança. E há pessoas que elas resistem à vida comunitária, porque está no ponto anterior, elas querem o processo da restauração da obra de Deus na vida delas, mas ao jeito delas. E a comunhão dos santos, o que é a nossa comunhão? É o hospital da alma. Já disse Agostinho. A comunhão dos santos é hospital da alma. Quando nós estamos aqui juntos em comunhão, isso é um grande hospital. Deus usa gente imperfeita para curar gente ferida. Ou seja, Deus usa violinos velhos para trazer música boa para os nossos ouvidos. Deus usa gente imperfeita para curar gente ferida. Então, procure uma igreja imperfeita, mas que tema ao Senhor, que ame a Cristo. Em último lugar, uma razão, uma barreira pela qual alguns não se buscam a restauração está na perda da esperança, na graça. Quem sabe há alguém aqui vivendo essa situação? Deixe-me explicar. A quem já reconheceu, a quem já quebrou, a quem já orou, mas ainda não crê que Deus pode restaurar. Carregam a culpa como se ela fosse eterna. Repetem a mesma e velha canção feia e fúnebre da culpa. Como se Jesus não tivesse morrido por aquilo também. Irmão que está aqui, preste atenção. Qual foi o pecado mais grave da sua vida? Qual foi a grande mancha? Qual foi o grande tropeço? Deixe-me dizer a você com absoluta autoridade: Jesus Cristo morreu por isto que está aí na sua memória. Por isso que está aí no seu coração. Jesus Cristo morreu por isto. A cruz foi para isto. Se você perdeu a esperança, e com isso você perdeu a esperança no recomeço, isto é a velha canção da serpente, dizendo para você que você não tem esperança. Mas esse salmo termina com louvor, termina com serviço.
termina com vida nova. E essa restauração não é um ideal abstrato, ela é o Evangelho em ação hoje. O Evangelho em ação hoje é isto. Então nós precisamos parar de negociar com Deus e nos abrir para a verdade. Nós precisamos responder a nos quebrantar e reaprender a nos quebrantar com fé, não com desespero, mas com fé. Nós vamos voltar a andar com a igreja. Nós vamos voltar a andar com pessoas que nos ajudem a caminhar. Nós vamos andar com as ovelhas meio que aquelas que não são tão cheirosas, mas que são ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos lembrar, a graça não se esgota com o nosso pior pecado. Eu preciso terminar. Eu queria terminar com uma história que li. Conta-se que no século XV, um shogun japonês chamado Ashikaga Yoshimasa, ele enviou uma tigela de chá chinesa, danificada, de volta à China, para que os vendedores reparassem aquela tigela. Quando ele recebeu a peça de volta, ele teria ficado muito desapontado, muito insatisfeito, porque os reparadores fizeram ali grampos feios de metal para consertar. O que ele fez então? Ele levou aquela tigela de chá a artesãos japoneses que encontraram uma forma mais estética de reparo. E assim teria surgido no Japão uma arte tradicional que os japoneses chamam de kintsugi ou kintsukuroi, que é o seguinte: é uma técnica em que se usa uma laca especial misturada ou salpicada com pó de ouro ou pó de prata ou pó de platina para unir os fragmentos de uma peça quebrada. E essa arte repara a cerâmica quebrada com ouro. E o resultado não é uma tentativa, observe, de esconder o dano, mas sim de destacá-lo e embelezá-lo, transformando as cicatrizes em um elemento artístico e valorizando a história do objeto. No kintsugi, as rachaduras não são escondidas, elas são destacadas. E a beleza está na cicatriz, porque aquela cicatriz conta a história da restauração. As rachaduras reparadas com ouro se tornam um testemunho da transformação e mais da história da peça, tornando aquela peça ainda mais valiosa, única. Gente, um vaso rachado não serve mais para conter água. Mas quando ele é restaurado pelo oleiro, ele pode ser mais forte, ele pode ser mais belo, ele pode ser mais valioso do que antes. E é assim a obra de Deus
em nós. Deus não quer que você engane a Ele com um passado que não é o seu passado, com um falseamento da realidade que não é a realidade. O que Deus quer apanhar é a sua verdade e torná-la gloriosa na história da graça dele e da restauração dele. Você não está fadado a ser uma tigela de cerâmica trincada para o resto da vida. Deus pode fazer de você algo precioso e único, belo. Sabe, Davi clamou por um coração novo e ele foi atendido. Clame, mas a promessa plena se cumpriu em Cristo, o Filho de Davi, que levou sobre si a nossa culpa e nos dá o Espírito novo. Cristo é a garantia de que a verdade pode restaurar, o coração pode ser renovado e o seu testemunho, que hoje pode estar em descrédito, seu testemunho pode renascer. Se há pecado, há graça. Se há culpa, há cruz. Se há ruína, há restauração. Traga o seu coração quebrantado diante de Deus. Olhe para a cruz de Cristo. Caminhe a partir da verdade. Confie nele. Deus fará a sua nova história. Que ele te abençoe. Vamos orar? Senhor, que a tua verdade, Senhor, nos visite no íntimo. Que não resistamos à luz, não resistamos à tua voz. Dá-nos um coração quebrantado e humilde, como o coração de Davi. Cria em nós um espírito novo e faz das nossas feridas, dos nossos fracassos, um testemunho da tua misericórdia, da tua graça. Que não vivamos de aparências e disfarces, mas da graça do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, Cordeiro, que nos purifica, o pastor que nos restaura. Amém.